de um só conceito. Ele é mais do que a religião. Ele é mais do que eu e você ousamos pensar. No mês de maio, nós mergulharemos na vida de um desses personagens, cheios da graça de Deus, chamado Davi. É meu xará porque o meu nome é Marcos Davi. Marcos significa martelo, trabalho, e Davi significa amado. Olha o que Deus fez. Deus me deu o privilégio do ministério pastoral. Trabalho, amado. O amado de Deus, em Atos capítulo 13, é apresentado como o rei segundo o seu coração. A palavra nos dá mais ou menos uma ideia na língua grega de alguém que o coração pulsa na mesma cadência do de Deus. Alguém que é capaz de sentir o que Deus sente. Um homem, disse Deus a respeito de Davi, um homem, um rei, segundo o meu coração. Vamos falar sobre ele. Vamos viajar no tempo com Davi. Vamos, nesta noite, ver o profeta Samuel ungindo. E vai ser uma noite maravilhosa para cada um de nós. Porque muitos de nós vivem dilemas a respeito de não nos sentirmos úteis. Mas quando Deus nos escolhe, Ele não nos escolhe para dar alguma explicação. Ele nos escolhe porque nos ama. Ele nos escolhe porque tem propósitos. Ele nos levanta e nos ergue do pó porque Ele quer agir a partir da nossa vida. A nossa existência faz o nosso Deus se mover por propósitos para derramar sobre cada um de nós o dom precioso, não só da fé, mas dos frutos do Espírito. E Ele modela o nosso coração, e Ele nos quebranta em Sua presença, e nos torna luz em meio às trevas. É sobre essa história que nós vamos nos debruçar nesta noite. E então eu quero que você venha comigo para 1 Samuel, capítulo 16, de 1 a 13. Lá no Antigo Testamento, livro do profeta Samuel, filho de Ana e filho de Eucana, o discípulo do profeta Eli. 1 Samuel, capítulo 16. Quando Deus escolhe alguém. Como é que Deus faz isso? Nós vamos admirar a forma como o nosso Deus eterno ama pessoas, contrariando todas as implicações que nós temos ao escolher aqueles que vão andar conosco, ao escolher aqueles com quem vamos fazer negócios. Deus é completamente diferente. E graças a Ele, por Ele ser assim. Graças a Ele eu dou por Ele ser assim. 1 Samuel 16, versículo 1 diz assim: O Senhor disse a Samuel: Você já lamentou o suficiente por Saul. Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora enche uma vasilha com óleo e vá a Belém. Procure um homem chamado Jessé, que vive ali, pois escolhi um dos filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? Perguntou Samuel. Se Saul ficar sabendo, me matará. O Senhor respondeu: Leve um novilho com você e diga: Vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei o que você deve fazer e qual dos filhos dele deve ungir para mim. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrá-lo, tremendo de medo. O Senhor vem em paz? Perguntaram. Sim, respondeu Samuel. Vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Purifiquem-se e venham comigo para o sacrifício. Então Samuel realizou a cerimônia para purificar Jessé e seus filhos, e também os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou: com certeza, este é o homem que o Senhor ungirá. O Senhor, porém, disse a Samuel: Não o julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então Jessé chamou seu filho Abinadab e o levou até Samuel. Ele, porém, disse: Não foi este que o Senhor escolheu. Em seguida Jessé chamou Simeia, mas Samuel disse: Também não foi este que o Senhor escolheu. Da mesma forma, todos os 7 filhos de Jessé foram apresentados a Samuel, mas Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu nenhum deles. Então Samuel perguntou:
São estes todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda tenho um mais novo, mas ele está no campo, tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo, disse Samuel. Não nos sentaremos para comer, enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem ruivo, de boa aparência e olhos bonitos. E o Senhor disse: é este, levante-se e unja-o com óleo. Enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e o ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. E depois disso, Samuel voltou a Ramá. História preciosa. Um dos primeiros capítulos da história de Davi em que ele surge no cenário de Israel. E nós vamos beber dessas verdades dessa passagem. Antes eu quero orar com vocês pelo pastor Robson, um grande amigo meu, pastor da Primeira Igreja Batista em Moreira César, que vai ser submetido amanhã a uma cirurgia bem delicada. Também nessa semana, a Jude, filha da Priscila e do nosso querido irmão Wesley, será submetida a uma cirurgia também. E pela manhã recebi um pedido de que o bisneto da irmã Nadir, membro da igreja, está internado no Hospital São Francisco, lá em Jacareí. Um bebezinho de algumas semanas de nascido, internado e diagnosticado com uma doença bem complexa. Então eu quero me unir a vocês nesse momento e pedir que Deus não só abençoe esses nossos irmãos, mas também a nossa vida. Pai, como é bom estarmos aqui. Não queríamos estar em nenhum outro lugar, senão neste lugar, para te adorar, para derramar o nosso coração como fizemos há pouco, te oferecer a nossa oferta, e agora, Pai, ouvir a Tua voz. Fala conosco por meio da Tua palavra, Senhor. Nos lembramos do pastor Robson, que o Senhor abençoe a Claudete, abençoe o Nicolas e a Sofia, abençoe sua família, e que o Senhor, ó Deus, já esteja à frente da equipe médica, que amanhã irá operá-lo, e que essa cirurgia seja bem sucedida para a Tua glória. Da mesma forma, sobre a vida da Jude, nós pedimos a Tua paz para o coração da Priscila e do Wesley, e que a cirurgia da Jude seja bem sucedida para o Teu louvor. Que o Seu nome seja glorificado, Deus, nessas intervenções cirúrgicas que os Teus filhos sofrerão, que eles percebam Tua presença naquela sala de cirurgia. Colocamos a vida do pequeno Felipe, um bebezinho tão desejado e querido, mas com uma doença diagnosticada tão complexa. Nós pedimos que sobre a vida dele agora, deste bebê, Deus, a Tua boa mão o alcance, e o Senhor repreenda essa enfermidade, e restaure a saúde deste bebê, trazendo alegria e uma experiência contigo, com toda a família, para o louvor da Tua glória, Paizinho. É o que nós te pedimos neste momento. Fala conosco e com todos aqueles que nos acompanham pela internet, em nome de Jesus, amém. Amém. Tem uma frase que eu quero ler com vocês, que é uma expressão da síntese de tudo que a gente vai conversar nesse tempo que teremos aqui juntos. Se você quiser ler comigo, leia. Esqueça os padrões e conceitos humanos para a seleção de candidatos. Deus não cabe neles. Ele não escolhe segundo mérito, capacidade ou habilidades. Ele vê o coração. Ele vê o teu coração. Nenhum outro ser no universo tem este poder. Nenhum ser humano, nenhum ser angelical, querubins, serafins, arcanjos e anjos não detém esse poder. Somente o Pai, o Filho e o Espírito conseguem enxergar o ser humano na sua alma. Só Ele vê a nossa dor, nossa dificuldade. Ele sabe do nosso choro, Ele sabe dos lamentos da madrugada. Jesus olhou para Pedro e o amou no coração. Jesus olhou para um jovem e o amou pelo coração. Satanás não pode enxergar o nosso coração. Só Deus pode fazer isso. Que bom que, rejeitados pela aparência, somos aprovados por aquele que vê a alma e o coração. Que bom que, rejeitados por não podermos oferecer um dom ou uma habilidade nessa sociedade, somos enxergados por Deus no coração, nas intenções, naquilo que nós queremos oferecer. Que bom que eu e você jamais seremos rejeitados por Ele. Que bom que Deus nos vê como somos. Que bom que a medida do coração da gente é a medida
que move o coração de um Deus que está pronto para não só nos amar, mas para nos usar para a realização dos seus decretos eternos na terra. Nós iremos passear um pouco pela história de Israel na sua monarquia, no berço da sua monarquia. Deus desenvolvia com Israel um regime chamado teocracia. Repitam. Theos, Deus, cracia, governo, o governo de Deus. Lá, Deus se movia para dirigir a nação de Israel por meio dos profetas e por meio dos sacerdotes. Mas Ele era o governo principal sobre todas as pessoas. Deus transmitia o querer dEle por meio dos profetas e recebia a mediação dos desejos do coração do povo por meio dos sacerdotes. Houve um determinado momento em que Israel foi cercada por muitas nações e as nações possuíam reis. Israel teve inveja das outras nações. A gente não tem um rei que sobre um cavalo muito bem saudável, entre triunfalmente marchando na cidade e possa ser aclamado por nós. E Israel pediu um rei para o profeta. Então Samuel recebe isso como uma faca no coração. E ele começa a chorar. E Deus que vê o coração diz: Samuel, por que você está chorando? Senhor, eu estou chorando porque a nação pediu um rei. Mas você não é rei. Você é profeta. Eu sou rei, Samuel. A nação não rejeitou você. A nação rejeitou a mim. Não é você que eles não querem mais. É a mim. Nosso Deus é um ser pessoal, com vontades e sentimentos. Não pense vocês que por Ele ser eterno e perfeito como é, Ele não sente dores por aquilo que nós fazemos contra Ele. E aquilo pesou no coração de Deus. E Deus disse a Samuel: Samuel, dá o rei que eles querem. E então surgiu um homem chamado Saul, tipo Brad Pitt, sabe? Sabe, um bonito. Eu acho Brad Pitt bonito, desculpa se você não acha. Imagine aí um cara que você acha muito bonito. Não tem nenhum problema achar homem bonito, tá bom? Eu acho o Brad Pitt bonito. Então, mas o Brad Pitt ele não é tão fortão. Mas imagina o Brad Pitt, porque ele é até baixinho. Imagina o Brad Pitt de 2,10 metros, que era mais ou menos a altura do Saul, pastor de jumentos. Mas ele foi aclamado pela nação de Israel como um rei. É esse o que nós queremos. Então Deus disse: dá um rei para eles. Então eles recebem Saul. O problema é que a nação escolheu pela aparência. O problema é que a nação não enxerga o coração. E a nação não dependeu de Deus. A nação simplesmente olhou e disse: esse vai nos representar muito bem. Não teremos vergonha de apresentá-lo às outras nações que têm seus reis também, cheios de porte, musculosos, tanquinho. Nosso rei também é apresentável, é bonito, é alto. E Deus disse: Samuel, unja Saul para eles. Só que Saul tem um coração distante de Deus. Em um determinado momento do seu reinado, ao invés de depender e consultar Deus por meio dos profetas, ele procura uma feiticeira para saber o que deveria fazer. E é aqui que começa a história de Davi. Porque Saul vai ser rejeitado por desobedecer ao Senhor. Deus dá uma ordem para ele que ele não obedece. Porque Deus vê o coração. Então existem 4 verdades a respeito da forma como Deus escolhe. E uma das verdades é esta primeira. Deus escolhe, mas não nos esqueçamos que o nosso Deus também é um Deus que rejeita. Nenhum de nós pode oferecer aquilo que quer, se não estiver dentro do padrão que Deus espera. Vocês se lembram de Caim e Abel? Como uma melancia podia correr sangue dela? Porque Caim e Abel receberam de Adão e Eva, seus pais, a seguinte ideia: sem derramamento de sangue não pode haver perdão para o pecado. Então vocês se lembram que em Gênesis 3, versículo 15, um animal é morto lá no Éden. E as roupas de Adão e Eva são vestidos
com a pele deste animal, Deus estava ensinando, apontando para o Filho de Deus que um dia viria e morreria numa cruz, que é preciso o derramamento de sangue para o perdão de pecados. Então vai Caim e Abel. Abel pega uma ovelha e vai sacrificar ao Senhor. Caim pega melancia, pera, uva e vai oferecer ao Senhor. E o texto bíblico diz que Deus rejeita o sacrifício, porque não foi esse que Deus ensinou. Deus não é obrigado a aceitar aquilo que lhe oferecemos, porque Ele é um Deus de padrão. Deus é um Deus de excelência. Deus é um Deus de qualidade. Não é qualquer vida que o agrada. Não é qualquer louvor que o agrada, porque Ele vê o nosso coração. Então o que Deus está dizendo para Saul é: até quando você vai chorar por Saul? Se eu já o rejeitei como rei, ele não é mais rei para Israel. Agora o interessante disso tudo é que Deus, ele é incansável em oferecer a Saul desdobramentos em sua história depois do dia da unção de Davi, para que ele se quebrantasse e se arrependesse. E Deus tem uma expectativa muito grande ao rejeitar a forma como nos portamos como esposa, como esposo. Não é de qualquer jeito que você deve conduzir o seu casamento, é no padrão de Deus. Não é de qualquer jeito que você deve educar os seus filhos, é no padrão de Deus. Por isso, como pai, eu posso ser rejeitado pelo Senhor, como esposo da Andréia, eu posso ser rejeitado. Não se é pastor de qualquer jeito, se é pastor segundo o padrão que Deus ofereceu a Timóteo e a Tito. Por isso, nosso Deus, Ele não é obrigado a engolir, porque Ele é um Deus pessoal. Então Ele diz: Caim, eu não aceito a sua adoração. Ele diz a Nadab e Abiú: eu não aceito o ofício que vocês oferecem. Isso é importante para nós. Ananias e Safira, vivendo na era da graça, tiveram um comportamento reprovado por Deus. Ofereceram parte da oferta dizendo que ela era toda. E Deus diz: eu não aceito isso. Esta é uma noite para a gente poder fazer uma autoanálise. Se talvez, como Saul, não temos vivido uma vida fora do padrão de Deus, e Deus está nos dizer nessa noite: filhos, eu escolho, mas eu também rejeito, porque eu tenho um padrão. Talvez a gente possa dizer a Ele hoje: Senhor, eu me arrependo de estar fora do Teu padrão, porque eu quero com o meu coração Te oferecer a sinceridade da minha vida. Sabe por quê, irmãos? Eu posso ser um exímio pastor aqui para vocês, e chegar em casa ser completamente outro, e na direção do meu automóvel ser completamente outro, e no tato com os vizinhos ser um outro, de forma que vocês possam me ter em alto, em uma excelência de nível, mas Deus vê o meu coração, e nós não precisamos viver uma vida de hipocrisia. Deus quer que nós andemos em novidade, mas em sinceridade de vida. Sejam quem vocês são aqui, em casa. Sejam quem vocês são em casa, no trabalho. Vivam uma vida 24 horas por dia, 7 dias por semana, como quem procura agradar ao Senhor, como quem quer viver debaixo do padrão que Ele tem, como pai, como empregador, como empregado, como filho, como irmão, como neto, como avó, como cidadão joseense, como brasileiro. Enxuga as lágrimas, Samuel. Até quando você vai chorar por Saul, que ainda não se quebrantou diante de mim? Essa é a primeira verdade do texto. Quando Deus escolhe alguém, nós precisamos entender que Deus não só escolhe, Deus está passando pela humanidade e dizendo: eu não aceito isso que você me oferece. Nós ainda vivemos grandes dilemas entre a fé, a vida cristã e as tentações do mundo presente. Ainda há um dilema enorme para cada um de nós vencer e superar. Em meu ministério de 20 e poucos anos, eu já vi maridos que batiam em suas esposas, mas estavam no domingo na igreja, louvando e adorando. E talvez eles acreditassem que toda adoração oferecida, ela era aceita por Deus, mas Deus não aceita.
Deus quer que nós tenhamos uma vida diante dele aprovada, irmãos. Por isso ele disse a Samuel: Samuel, eu vou escolher o próximo rei. Eu não vou fazer como Israel, que viu a aparência e se esqueceu do caráter e do coração. Eu vou escolher Samuel, mas se prepare, porque eu vou apresentar a você um menino que eu enxerguei o coração. Isso é especial para nós nessa noite. Deus está dizendo para você: filho, corra para os meus braços. Filho, eu te perdoo. Filho, eu te recebo. Viva uma vida inteira, não uma vida superficial. Não viva uma vida de mentiras, mas de verdade, de integridade. Seja intenso, mas responsável sobre tudo que você faz e sobre tudo que você fala. Ou mudamos de vida nesta noite, ou será apenas mais uma missa, mais um culto, mais uma celebração apenas na nossa história. Ou nos portamos diante de Deus com os olhos nesse texto, que nos oferece uma das verdades mais lindas da Bíblia, que Deus olha para nós, mas muito possivelmente, nós estejamos a provocar a ira de Deus, com o jeito que a gente vive a nossa vida, porque achamos que, passando por aquelas portas, nossa vida não interessa mais a Deus. Interessa, Deus se importa, Deus quer que cada um de nós sejamos aquilo que Ele espera, aquilo que Ele nos criou para ser, filhos e filhas segundo o seu coração, príncipes e princesas segundo o seu propósito. Queira Deus nessa noite que haja quebrantamento em nós e ofereçamos a Ele um voto, o voto do coração, de sermos os mesmos que somos aqui, fora desse lugar, os mesmos, porque o Deus que está aqui é o Deus que está na sua casa, é o Deus que se manifesta também no seu lugar de trabalho, é o Deus que se manifesta no seu lugar de lazer, é o mesmo Deus. Foi isso que Jesus disse à mulher samaritana. Agora não é no monte X ou Y, não é no endereço tal, agora é em todo lugar. Ele manifestará a sua glória e o seu poder. Segundo, o Senhor decide, nós executamos, está muito claro isso. A partir do versículo de número 2, Samuel diz: Senhor, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou escolher alguém para ti? Nós já erramos com Saul. E o Senhor respondeu: leve um novilho, e você vai convidar Jessé. E o versículo 4 diz: Samuel fez o que o Senhor disse. Se tiver uma caneta, grife essa frase: Samuel fez o que o Senhor disse. Aparece de Noé no capítulo 6 de Gênesis, e Noé fez exatamente como o Senhor lhe havia ordenado. E Moisés volta ao Egito, exatamente como o Senhor lhe havia dito. Todas as vezes que obedientemente nós nos portamos diante do Senhor, nós agradamos o coração dEle. Senhor, eu não sei quem eu vou escolher, eu não sei como escolher, não tem problema, Samuel. Eu serei agora a voz que sussurra no teu ouvido, e eu direi a você o que fazer. Quantos de nós já não errou, confiando em si mesmo, confiando em sua própria capacidade de discernir, e erramos, irmãos? Quantas vezes eu errei? Quantas vezes eu pequei contra o Senhor, dizendo: Senhor, muito obrigado, mas eu sei como dirigir a minha vida, eu sei fazer minhas escolhas, eu sei tomar as minhas decisões, e erramos. São detalhes que nos passam despercebidos, mas que nessa noite podem ser celebradas com uma revisão de curso, uma reflexão. Eu contei pela manhã e me lembro que quando eu fui comprar o meu primeiro carro, eu achava que eu tinha total competência. O meu pai me disse: filho, quer que eu vá com você? Que isso, pai? Tenho 19 anos. Mas você não quer nenhuma ajuda? Não. Já orou? Ah, pai, incomodar Deus. E o carro que eu comprei tinha um chassi adulterado, era roubado. Porque eu confiei na minha habilidade. Samuel está dizendo: Senhor, como é que eu vou fazer isso? Erramos quando escolhemos Saul. Eu achava que era ele. Eu vou sussurrar no teu ouvido, Samuel: se prepare para ser dirigido por mim. Quem de nós aqui podia dizer: Senhor, eu quero ser dirigido por ti?
nos detalhes, nos passos. Quem aqui talvez tenha que tomar decisões que são muito importantes para essa semana, Deus está a te dizer: filho, dependa de mim. A Elô disse isso. Às vezes Deus apenas quer que nós nos voltemos para Ele, que nós digamos a Ele: Ele não é um boneco, Ele não é uma máquina que colocamos dinheiro e recebemos alguma coisa. Ele é um ser pessoal e bage. Ele espera que a gente precise dEle. Diga a Ele: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu não sei conduzir o meu casamento, ele está indo de mal a pior. Senhor, eu não consigo alcançar o coração do meu filho, eu preciso de Ti. Senhor, as minhas finanças se perderam, me ajude a administrá-las. E eu aprendi, faço 50, mas depois dos 19, nunca mais eu cometi esse erro. Até para fazer compra, eu e André, nós oramos e dizemos: Senhor, venha conosco e nos ajude a ter os melhores produtos, com os melhores preços. Nós chegamos ao absurdo de dizer: Senhor, coloca muitas promoções hoje naquele supermercado. Nós oramos por uma vaga no estacionamento, nós vamos viajar e oramos para que Deus venha conosco, que nos proteja de todo mal. Eu aprendi que a vida de dependência a Deus é uma vida que Ele espera e que o agrada. Lembre-se disso. Eu sou testemunha de vidas importantes aqui nessa comunidade que eu acompanho. Mulheres e homens que vivem grandes desertos, mas que porque dependem de Deus, Deus visita o deserto com uma infinidade de bênção, como disse o Marcelo aqui nessa noite. Uma infinidade, uma enxurrada de oportunidades e possibilidades. E eu vejo esses homens e mulheres, quando deveriam se arrastar pelo deserto, de cabeça erguida, como quem sabe em quem tem crido e de quem tem dependido. Ele fez exatamente o que o Senhor queria. E aí eu te entrego a terceira verdade. O nosso Deus vê muito além do que os nossos olhos enxergam. Talvez você olhe para si mesmo hoje e diga: eu sou uma tragédia. Eu não gosto dessa palavra, mas eu vou colocá-la entre aspas, porque é uma palavra muito forte, com um conceito muito profundo, que é a palavra desgraça. Ela era muito comum na minha infância. De vez em quando eu ouvia pessoas dizendo: aquele ali é um desgraçado. Sem a graça, sem o favor de Deus, sem alegria. Talvez você se sinta assim, irmão. Talvez você olhe para si e diz: eu não tenho jeito, pastor. Eu quero dizer que Deus enxerga o teu coração. E você tem jeito sim. Eu tenho jeito sim. Deus está investindo poderosamente em nossa história. Ele atraiu você para esta noite para ouvir essa palavra de ânimo para o teu coração. Ele tem visto você e Ele quer te ajudar, porque Ele vê o coração. Você talvez queira impressionar Deus por fazer muitas coisas. Ok, isso é muito bom, servir a Deus. Servirei a Deus até o final da minha existência. Servirei até quando me houver fôlego e energia de vida. Mas não é isso que agrada a Deus. O que agrada a Deus é um coração quebrantado, escreveu Davi no Salmo de número 51. Deus olha para você e diz: filho, que bom que você está exercendo os seus dons. Mas não é isso que surpreende Deus. O que surpreende Deus é um coração humilde, um coração sempre disposto a aprender com Ele, um coração disposto a se compadecer do próximo, amar o próximo como Ele ama. Então lá vem Eliabe. Eliabe é um tipo de Saul. Ele é fera na guerra, ele tem experiência no exército, ele é grande, ele é forte, ele é bonito. E Samuel pensa: é Eliabe. Eliabe entra na porta e o Senhor sussurra: Samuel, não é ele. Aí vem então o irmão de Eliabe, e Abinadab também não é. E eu fico imaginando, você tem que imaginar essa cena. Jessé, os irmãos enfileirados, e Samuel com óleo de azeite na mão. E aí entra um e Deus sussurra: não é esse. Olha, infelizmente não é você. E o menino então, o jovem lá, ele sai meio que decepcionado. Aí vem o próximo. E vem o próximo. Os 7 filhos passam diante de Samuel. E Jessé diz: tem alguma coisa errada. Como assim não é um desses 7?
Samuel, tem alguma coisa errada. São meus filhos. Tem que ser Eliabe, Samuel. Não, não é. Não é. E Deus sussurrou assim, Jessé, para mim. Eu vejo o coração. Você não vê. Espere que eu vou te mostrar. Isso é lindo demais. Porque às vezes nós somos rejeitados pelo que fazemos, mas somos aprovados por quem somos. O que você faz não define para Deus quem você é, porque Deus enxerga o teu coração. Deus está disposto a fazer uma revolução na tua história. Se você disser, Senhor, eu queria ser alguém que com o jeito de viver a vida agradasse o teu coração, porque Tu és meu Pai, Tu és o Redentor da minha alma. E talvez Deus esteja a olhar para todos nós e para aqueles que nos acompanham pela internet nesse momento, e esteja a sussurrar a mesma coisa que sussurrou ao ouvido do profeta. Eu vejo o teu coração. Eu sei quem você é. Eu te conheço. Em João capítulo 10, versículos 27 em diante, Jesus vai dizer, eu conheço as minhas ovelhas e eu as chamo pelo nome. É conhecimento profundo, é conhecimento de intimidade, não é superficial, não é a coisa do psil. Ele sabe quem é você. Ele te conhece, Bia. Ele sabe exatamente o que se passa no teu e no meu coração. E Ele está muito disposto a nos ajudar. Eu voltei para casa hoje pela manhã, cheio dessas verdades que eu ministrei e agora estou ministrando a vocês. Enquanto voltava para minha família, para minha casa, depois de ter vivido um momento de comunhão extraordinário ali, no refeitório, como diz o pastor Fernando, eu fui pensando na grandeza da oportunidade que Deus me deu, de poder pertencer a uma igreja, de poder ter irmãos e irmãs, de poder dividir as minhas dores e alegrias. Não há privilégio maior. Eu não consigo conceber um outro. Ele vê o coração. E aí, uma coisa acontece. Porque se não são os 7 irmãos, Deus errou. E Samuel, então, agora ele está surpreso. Ele pensa consigo, e Deus conhece o coração de Samuel. Tem alguma coisa errada. Porque todos os filhos já passaram. E aí Deus sussurra de novo. Isso que é lindo, irmãos. Deus está disposto a nos ajudar em todos os instantes da nossa vida. Deus sussurra novamente. Pergunta se tem mais filho. Jessé, você tem mais filho? Ah, é verdade, eu tenho o meu caçula. Mas por que você não trouxe o caçula desde o início? Eu não mandei que você chamasse os seus filhos. O esquecido é lembrado. E essa é a nossa 4ª verdade. Talvez você tenha sido esquecido, esquecida, mas Deus não se esquece de você. Jamais. Deus vai sempre se lembrar de você. A promoção não foi dada a você, mas Deus não se esqueceu de você. Deus vai lembrar você. Deus vai lembrar do teu patrão. Deus vai lembrar do teu pai. Deus vai lembrar da tua mãe. Lembrar a tua mãe sobre a sua existência. Deus não se esquece da gente. Samuel pergunta para Jessé se ele não tem mais um filho. O filho escolhido. O menino sobre quem vou derramar todo o meu poder e a minha graça. Jessé, acabaram-se os seus filhos? Ah, tem o caçula. Beleza, ok, ótimo, voltou. Esse aqui ou esse aqui? Esse aqui não precisa. Beleza, que bagunça que eu fiz agora, perdão aí, Gui. E aí, então,
A gente acha que é pela história, foi a mãe de Davi que foi chamá-lo. E Samuel disse, vai chamar o menino, vai chamar o caçula, vai chamar o esquecido, porque ele foi lembrado pelo Senhor. O rejeitado é escolhido. Vai chamar Davi, porque não nos assentaremos à mesa, enquanto ele não chegar. E aqui que entra uma das minhas impressões mais lindas. Eu acredito, eu estou chutando, tá bom? Que talvez Davi pudesse estar compondo o Salmo 23, quando a mãe lhe chama. E ele estava escrevendo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E ele chegou assim, preparas uma mesa perante mim, unges a minha cabeça com óleo. Davi! Eu acho que foi assim. Ele estava escrevendo exatamente essa parte do Salmo 23. Unges a minha cabeça com óleo. E ele ouviu o grito da sua mãe. Oi mãe, venha Davi. Você é o próximo rei de Israel. Nenhum dos seus irmãos foi escolhido pelo Senhor. E o profeta está lá. Aí Davi vai correndo. Aquele menino novo, não mais do que 17 anos de idade. Ele entra em casa. E Deus sussurra ao coração do profeta. É ele. É esse o rei segundo o meu coração. Pode ungí-lo. Isso é extraordinário, irmãos. Porque alguém pode desdenhar o seu valor. Alguém pode não dar um tostão pela sua vida. Mas Deus enxerga o teu coração. Ele te ama por quem você é na alma. Talvez trocaram você. Talvez foram indiferentes a quem você é. Mas Ele não. Ele te ama, Ele distrai do campo, coloca o óleo sobre a cabeça dele, porque Ele é o rei segundo o meu coração. Eu amo demais essa história. O menino que compunha salmos, mais ou menos 73 foram compostos por Davi. Agora, ele é lembrado pelo Altíssimo. O menino das madrugadas, do contato com as ovelhas, do cheiro de ovelha do campo. Agora, ele vai ser erguido como um monarca da nação de Israel, mas não como escolhido pela nação, como escolhido por Jeová, Yahvé, aquele que agora vai derramar sobre ele o seu poder, como vemos no versículo de número 13, vai se apoderar de Davi e vai dirigir a nação para o louvor da sua glória. Ele pode fazer isso conosco hoje. Ele pode derramar o bálsamo da sua graça sobre cada um de nós. Eu fiz uma viagem muito significativa para a minha história e para a Andréa. Eu tinha uma vontade muito grande de conhecer Florença, por causa do curso de filosofia que eu fiz. E quando eu estive em Florença, eu pude presenciar uma das obras de Michelangelo, uma das suas principais obras, chamado Davi. E essa estátua de mais ou menos 5 metros, ela tem um impressionismo muito grande da marca, da qualidade da arte de Michelangelo. Porque Michelangelo estudou anatomia por muitos anos, e ele foi o único que começou a colocar até exposto na sua obra as veias. Se você depois em casa puder observar, tem uns detalhes lindos nessa estátua. Mas observe, você consegue ver ali a testa franzida? Conseguem? Franze a testa aí, porque você vai perceber aqui, ó, na estátua. Quando Michelangelo concebeu essa obra, ele pensou em Davi pronto para enfrentar Golias, que é o nosso domingo que vem, se Deus quiser. Eu vou ministrar ao seu coração sobre Davi enfrentando Golias. E Michelangelo o fez encarando Golias com as pedras e a funda na mão. Agora, eu fui pesquisar essa obra, e aí tem um detalhe que é precioso demais. No ano de 1466, uma igreja em Florença requisitou esta obra por alguns escultores. O que assumiu a obra, ele aceitou em 1460 e pouco, e foi então requisitado uma pedra, um bloco de mármore de Carrara, da região da Toscana. E esse bloco de mármore era muito caro. Então, quando ele chegou, foi pago pela igreja, o escultor começou, mas ele perdeu completamente o ânimo, a alegria. Então ele fez apenas o pé e abandonou a obra, dizendo, olha, eu não vou fazer isso. Se passaram alguns anos,
E aí a igreja retomou o desejo de ter Davi naquela obra, então contratou um outro escultor. Esse escultor começou um pouquinho mais, ele começou a mostrar a perna, mas também abandonou. E o bloco de Carrara, de mármore, ficou agora abandonado por mais de 25 anos, até que Michelangelo, novo, aceitou o desafio e esculpiu Davi. Quando eu ouvi essa história, eu me lembrei de Davi rejeitado no campo, esquecido, como um bloco de mármore, lá no campo, cercado por ovelhas. E Deus disse: Davi, agora eu vou lapidar a tua vida, eu vou te moldar para a minha glória. Ai, irmãos, que precioso isso, porque Deus agora está a nos esculpir para a sua glória. Nós vamos nos levantar e vamos cantar uma canção linda dizendo: eu sei que nada sou, mas eu vim me humilhar. E essa é uma canção que vai tocar o coração do nosso Deus, pelo desejo do coração que Ele vê. Então, em pé, por favor, irmãos e irmãs, cantemos essa canção dizendo: Senhor, sou um bloco de mármore, e estou pronto para que o Senhor possa esculpir o teu querer, esculpir em mim a tua obra, a tua graça, para o louvor da tua glória. Senhor, estou aqui para te adorar, em tua presença desejo estar. Diga isso para Ele. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial no meu interior, como águas vivas. Restaura o meu ser. Para o louvor da sua glória. Diga isso para Ele. Para o teu louvor. Senhor, estou aqui para te adorar, em tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim
para o teu louvor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo que fazes em nós. Aleluia. Obrigado, Deus. Ele é perfeito em tudo o que Ele faz. Ele começou uma boa obra que Ele jamais abandonará. Diferente dos homens, aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo. Michelangelo demorou 4 anos para fazer a sua estátua, mas Deus está modelando a minha vida desde os 11 anos, e é isso que eu quero ser, alguém para o seu louvor. Seja assim também, irmão e irmã, alguém que agrade o coração do Altíssimo. Dá a mão para o teu irmão ao lado, vamos orar encerrando essa noite preciosa. Iniciamos muito bem a semana, estamos dizendo a Ele, Senhor, obrigado porque vês o meu coração. Tu conheces as intenções do meu coração, Tu sabes que eu quero acertar, Tu sabes que eu quero vencer essa luta, Tu me conheces, Deus conhece você. Depois da minha oração, dá abraços apertados e diga, o Senhor abençoe a tua vida, o Senhor te use nessa semana. Vamos encher esse lugar de bênçãos da parte de Deus sobre aqueles que dividiram esse tempo conosco aqui. Tem feijoada, irmãos, tem pastel, ô glória, tem pastel, tem bolos, uma opção de bolos lá, viu? Então vocês podem participar da nossa feira gastronômica ainda à noite, num tempo precioso de comunhão. Obrigado, Deus, por essa noite. Como é bom, Pai, te adorar, como é bom buscar Tua presença, como é bom nos rendermos a Ti, como é bom ouvir a Tua palavra. Ó Pai, de mãos dadas, nós te agradecemos por Tua obra em nós. Obrigado porque não desistes de nós, Pai. Obrigado porque o Senhor insiste conosco. Ó Deus, agora olha para o nosso coração e nos livre de tudo que nos enche de angústia e temor. Nos dê uma semana, Deus, cheios de coragem como a Davi, ungidos para a Tua glória, movidos por Teu Espírito, para cumprirmos o Teu querer, em novidade de vida, em integridade, Pai. Que o Teu amor, Senhor, e a graça do Teu Filho, bendito Senhor e Salvador nosso, que o consolo, o poder e a unção do Teu Espírito, os frutos, os dons, sejam derramados sobre nós e sobre todo o Teu povo espalhado pela face da terra. Oramos desde já, Senhor, pela paz em Jerusalém, em nome de Jesus, que todos digam amém. Deus abençoe, boa semana, dá um abraço na pessoa ao teu lado. Eu quero ser como um jardim fechado.